quem nasce no berço evangélico, no berço cristão, autêntico, sem hipocrisia, nasce num ambiente muito protegido. Essa é a palavra, a melhor palavra. A gente nasce num ambiente muito protegido e, às vezes, para a gente que está ali, a gente, em algum momento, tem a sensação que está perdendo alguma coisa, sabe? Mesmo sendo criança, mesmo sendo adolescente, quando a gente amadurece, a gente percebe como Deus nos guardou, né? Através daquele lar. Né? A minha avó, ela plantava arroz no interior de Alagoas, numa fazenda, sem energia e sem água encanada. Né? Então, era no interior chamado São Luís do Quitunde. Já publiquei no meu Instagram algumas vezes. A minha avó também é conhecida dos seguidores. Ela é muito da hora, assim. A minha avó é muito para frente. Tem 92 anos, é lúcida, tem uma saúde abençoada. E a minha avó, essa guerreira, na fazenda, que era no interior do interior, de São Luís do Quitunde, que é interior de Alagoas. Né? Então, lá na fazenda, um dia, um missionário foi pregar a palavra. E ele cantou o hino da harpa cristã. Né? Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo verá. Sim, tantos como a areia da praia. Que lindo, né? E esse hino fez o coração da minha avó bater mais forte. E ela aceitou Jesus, com os 5 filhos. Né? A minha mãe aí tinha 7 anos. E aí minha mãe começou a cantar nas fazendas. Né? Minha mãe logo começou a cantar nas fazendas, aprendeu a tocar cavaquinho, sanfona. Sozinha? Sozinha. Deve ter tido a ajuda de alguém, mas não era uma aula. Não era uma aula, né? E aí a minha mãe, às vezes o pessoal diz, a Sara Farias grita muito, né? Ah, gente, se vocês ouvirem minha mãe... Isso é potência de Jesus. A minha mãe, ela é primeiro soprano, eu sou mezzo, né? Minha mãe, ela é primeiro soprano e ela solava no coral da igreja sem microfone. Né? Então, para vocês terem uma noção. Então, minha mãe logo começou assim, ainda criança, adolescente, ela começou a cantar nas fazendas, sem microfone, sem nada. E o sonho dela era ser cantora. Olha. Mas não teve oportunidade. Quando meu pai casou com a minha mãe, então ele que colocou energia na casa da minha mãe e água encanada. Isso era muito comum, né, naquela época no Nordeste. Às vezes, para quem vive em outra realidade, dos estados como Sudeste, Sul, mais desenvolvidos, acha essa história até um pouco mítica, né? Será que isso é verdade? Mas é verdade. Então, você não tinha isso. E se você conhecesse alguém, que conhecesse o prefeito, que conhecesse... Aí aquela pessoa ajudava e conseguia fazer aquilo na sua casa. E aí, foi uma história de dorama, viu, gente? Porque quando eles casaram, e aí ele que fez isso na casa da minha mãe. E o primeiro bebê da minha mãe morreu depois que nasceu, com menos de 24 horas de nascido. Aí o segundo morreu com 21 dias. Outro menino, 2 meninos. E aí ela fez um voto ao Senhor. Né? Se o Senhor me der filhos que vivam e não morram, eu vou criar todos na tua casa. Porque a médica disse, né? O nome dela é Val, né? Valdinete. Só Valdinete, os seus meninos vivem bem dentro do seu útero. Fora, eles não conseguem. Né? E aí ela fez esse voto. Senhor, se os meus filhos viverem fora do meu útero, eu vou criar todos na tua casa. E assim ela fez. Então, nasceu o Samuel, que foi o primeiro, né? Tá vivo. Nasceu a Soleane, tá viva. Nasceu a Sara, que tá aqui contigo agora. Né? E veio mais 3, né? A Solaine, o Sóstenes e a Samília. Uau, daí foi multiplicou. Para manter, gente, manter o padrão do nordestino, tá? 6. Então, fomos criados os 6 em um bairro com alto índice de criminalidade, lá em Maceió.
É um bairro muito populoso, um bairro difícil, né? Um dos bairros mais pobres de Maceió. Tinha igreja ali perto? Mas tinha igreja. E ela conseguiu criar os 6 filhos na igreja. Ela começava a arrumar a gente 4 horas da tarde, do domingo. E aí, depois que estavam todos arrumados, ela dizia, bebam água e vão ao banheiro. Porque eu não quero nenhum se levantando na hora do culto. Foi assim que a gente foi criado, 6. E os 6 hoje servem ao Senhor. Amém. Então, nós fomos criados ali, né? E com muita verdade. A minha mãe, ela era até muito rígida, mas era daquela maneira que ela acreditava que ia nos proteger. Não era uma hipocrisia. Sim. Que ela pregava uma coisa e vivia outra. Sim. Era realmente aquilo que ela acreditava. Então, na nossa casa, nem televisão tinha. Porque ela acreditava que a televisão era do diabo. Sim. Essa rigidez, em algum momento, fez com que você ou algum dos irmãos pegassem um pouco de raiva ou de receio. Isso eu não quero isso para mim. Sim. Hoje, isso já foi superado com sucesso. Mas, na adolescência, 2 irmãos meus se desviaram. Né? O mais velho e a mais nova. Os 2 tiveram experiências fora da igreja e já voltaram. Né? O meu irmão, o mais velho, ele ficou 7 anos afastado da igreja e foi um momento difícil para minha mãe, né? Porque era comum essa rigidez, Karina, né? Nos anos 60, 70, 80. E na realidade a gente vê quanto isso é para nos proteger, né? Porque depois que a gente enxerga, fala, realmente, você sabe que a TV realmente não está... Hoje em dia a gente vê que não traz tanta coisa boa. Lá atrás, depois que a gente vive no mundo, vê que aquele caminho estreito, que é o mais rígido, no fim é a nossa proteção. É que foi passado de uma maneira autoritária. Sim. Né? E é esse autoritarismo que gera o ruído, né? Na mensagem, né? Na educação, na essência ali. Mas, por exemplo, eu encontrei uma irmã na minha igreja, uma senhora já, e ela disse que na época dela, né? Então ela deve estar com uns 70 e poucos anos, e ela conversando comigo sobre isso, a rigidez naquela época. E ela falou que na época dela, assim que chegou a Coca-Cola no Brasil, né? Então o pastor disse para ela que aquela bebida, né, era do inferno, que aquelas bolinhas era um enxofre do inferno, né? E a gente rindo, eu falei, mulher, e agora a gente descobriu que era verdade mesmo, porque a Coca-Cola é o Satanás, né? Com a quantidade de açúcar que tem, é a diabetes. É o Satanás, então, assim, faz engordar, desentope até pia, aquelas coisas assim, né? Então, assim, né? Mas é a forma como foi passado, né? Pra gente. E aí, esse meu irmão, ele passou 7 anos afastado da igreja. E eu lembro que, às vezes, ele passava uma semana fora de casa. Imagino para sua mãe. Nossa, e as notícias que chegavam era dos lugares que ele estava, as pessoas com quem ele estava andando, o que ele estava fazendo. Isso machucava muito o coração da minha mãe. E nessa fase, já numa fase final ali, que ele estava afastado da igreja, eu estava vivendo um avivamento pessoal, né? Eu estava vivendo um avivamento pessoal com o Senhor. E eu lembro que uma vez eu cheguei do trabalho e da faculdade e fui comer, abri a geladeira e eu fui comer alguma coisa ali. E na hora que eu peguei, a minha mãe disse, não, essa daí é do seu irmão. Isso aí eu separei pro seu irmão. E aí eu falei, mãe, eu sou uma filha que só lhe dá alegria, né? A minha vida é trabalhar, estudar, orar e ir para a igreja. E a senhora está guardando essa comida para aquele maloqueiro. Foi a palavra que eu usei. E a minha mãe, com muita autoridade, ela disse assim, cale sua boca. Deus não me deu nenhum filho maloqueiro. O meu filho é um missionário. Era assim. Até hoje ela é assim, a minha mãe, né? E aí hoje, o meu irmão é um missionário, é um homem de Deus, né?